Olá, bom dia, bom dia, bom dia! São 9 horas e 52 minutos. Seja muito bem-vindo a mais um podcast da Faculdade Paulo Picanso, onde assuntos relevantes da odontologia são tratados pelos nossos estudantes do nono semestre. E hoje, esse estúdio vai se transformar em um tribunal. Nós temos aqui nossa defensoria, representada aqui por Caio, e nós temos na nossa promotoria, representada aqui pela doutora Raíssa, e a bomba do abacaxi sobrou para ti, Sou Ulisses. mediador, né? Sou o juiz. Eu estava mediando aí. O assunto é extremamente importante e a estratégia como essa equipe vai abordar esse assunto vai estar muito atrativa. E o que é que você está esperando? Então, você sabe que vem coisa muito boa por aí, então já vai compartilhando esse link para que mais pessoas possam ter acesso. Hoje, o assunto que nós estaremos abordando, som de mistério. É um assunto que, com certeza, interessa para você, principalmente recém-formado. Você que está naquela dúvida de que quando eu tiver meu CRO, qual o caminho que eu vou seguir, planos odontológicos, vale a pena ou não vale a pena? É algo interessante ou não é? Quais são os prós, quais são os contras? E nós temos aqui um tribunal daqui a pouco, não para julgar ou condenar, mas para avaliar e apresentar para você que precisa realmente agora tomar uma decisão, você estudante que está prestes a se formar, sobre essa questão dos planos odontológicos. É bom ou não é? E o Ulisses é que vai dizer no final aí, não é um veredito, mas nós vamos oferecer para você condições, material para que você possa sim fazer uma boa avaliação e em cima dessa avaliação tomar a melhor decisão para você iniciar a sua carreira como dentista. E diga-se de passagem, não só iniciar, mas até mesmo você conduzir a sua carreira como dentista. Então, o que é que você está esperando que você ainda não deixou o teu like? Deixa o teu like e compartilha esse link. E vamos para o nosso momento quebra-gelo. Som de quebra-gelo. Vamos para o nosso momento quebra-gelo. Primeira pergunta, Caio. Caio já está todo vermelhinho aqui. Caio, primeiro momento do nosso quebra-gelo. Como foi que a odontologia surgiu para você? Odontologia surgiu para mim na época do colégio mesmo, né? Foi minha primeira opção da faculdade. Tentei 2 vezes na federal. Nessa época tinha a primeira fase, a segunda fase, né? Então não consegui passar e passei na veterinária, né? Então continuei na veterinária. Aqui na UFC? Na UES. Na UES. Veterinária na UES. Deixei trancado. Mas na época o odonto era só na UFC. Só na UFC. Qual foi o ano? Tinha na Unifor, mas não tinha condição de fazer na Unifor. 96, 99, tá. Aí eu continuei a veterinária, me formei e ficou com aquele sonho lá incubado, né, por um período, né? Então, quando minha esposa estava fazendo psicologia, depois ela fez odonto, por meu apoio, né? E quando chegou já no 2021, eu descobri que tinha faculdade à noite aqui na Paulo Picanso. Foi aí que eu resolvi ir atrás desse sonho antigo, né? Comecei a faculdade. Olha aí. Aliás, o curso noturno abriu portas para muita gente. Exatamente. Que são pessoas que trabalham durante o dia e à noite podem realizar esse sonho. Né? Ulisses, e a odonto surgiu para você como? Sou, assim, por incrível que pareça, odontologia, eu sempre tive uma curiosidade. Foi o meu primeiro vestibular que eu fiz, foi para odontologia, né? Tinha feito bem lá atrás, na Unifor, aí passei, aí eu fiquei, será que é o que eu quero? Odonto também? Aham. Aí, será que é o que eu quero? Aí, não, vou esperar mais um pouco para ver se realmente é isso que eu quero. Ingressei na engenharia, porque eu também gostava muito de matemática, de cálculo, né, essas coisas. Ingressei na engenharia, passei 5 semestres, até entrar nas disciplinas que são Específicas mesmo da engenharia? né, que aí você começa a ver e você começa a despertar aquilo. Cara, não é isso que eu quero pra mim não, e tudo. Aí foi onde eu optei em voltar e vir fazer odontologia, né, e, né, graças a Deus. Já está terminando. Tô terminando. É isso aí. É isso. A odontologia, né, é um sonho desde a infância. Eu sempre soube que em algum momento eu iria ser dentista, mas quando eu terminei o ensino médio e fui prestar vestibular, a odontologia ela era muito cara, né? Ela continua sendo muito cara, mas na época era impossível.
eu fazer na faculdade particular. E aí eu entrei em farmácia e esperei, como sempre, os planos de Deus. Eu sabia que uma hora eu iria ingressar em odontologia, mas como no momento eu não podia e eu precisava iniciar uma faculdade, tanto pela pressão psicológica, assim, social, né, que você termina o ensino médio, você precisa entrar numa faculdade. Aí entrei em farmácia e com alguns anos eu conheci o meu namorado, que já estava se formando pela Paulo Picanso. Aí ele me falou sobre o Ian Muniz. Ele já se formou e hoje já atua como dentista. E aí eu pesquisei sobre a faculdade, ele me indicou, eu pesquisei sobre a faculdade e foi o mesmo caso do Caio. Eu descobri que dava para eu trabalhar durante o dia para pagar a faculdade e estudar à noite. Uau, E aí olha foi aí. assim que deu certo. É isso aí. Segunda pergunta do nosso momento quebra-gelo. Ulisses, essa vai para ti. Ulisses, se eu te colocasse numa cápsula do tempo e voltássemos para o primeiro semestre, o que é que você diria para o Ulisses do primeiro semestre? Pronto, professor. Eu diria que... Eu acho que se eu fosse voltar, eu acho que eu seguiria todo o passo a passo do que eu vivi até aqui. Eu consegui, né, me dedicar à faculdade, consegui estudar e tudo, consegui aproveitar, né, cada momento, né, fiz amizades aqui dentro, né, e tudo. E eu acho que com graduação, eu acho que eu me sinto realizado, né? Tem algumas dificuldades, teve alguns problemas durante o curso e tudo, mas eu acho que são coisas que tem que acontecer para você, né, amadurecer e tudo. Então eu acho que eu vivi a graduação, entendeu? Eu Ok. acho que quando eu finalizar a graduação eu vou me sentir realizado. Eu acho que eu percorri cada passo como deveria. Raíssa, Eu diria que nunca deixe de orar. Algumas pessoas, elas não são religiosas, entendo. Mas se você for religioso, você acredita em Deus e acredita que há uma força, né, que tá ali lhe mantendo de pé todos os dias, eu diria para todas as pessoas que nunca deixem de orar e acreditar uau, nos seus sonhos, que um dia vai ser realizado, acreditar no tempo de Deus. E quando as dificuldades vier, nunca deixe de orar, porque uma hora vai passar e o momento bom ele vai chegar. E o seu sonho vai ser realizado. em Eclesiastes 3 diz assim, para tudo tem um tempo e um propósito debaixo do sol. Sim. E você, Caio? O que é que você diria para o Caio do primeiro semestre? Eu diria para o Caio do primeiro semestre, para quem também está no primeiro, segundo semestre, no início, aproveite tudo que a faculdade pode proporcionar. Desde iniciação científica, desde as ligas, né? As ligas são Fundamentais, né? fundamentais, são quase especializações de graça dentro da faculdade aqui, né? Então, se você tem tempo para fazer, faça, porque vale muito a pena. Então, Isso é verdade, Caio. Olha, se tem o que fazer, é aqui na faculdade. Aquele aluno que tem tempo, rapaz, de domingo a domingo, não falta o que fazer, não. exatamente, porque Verdade. quando você sai do mercado de trabalho, que vai ser um dos nossos tópicos aqui, né? Assim que a gente se forma, o que fazer, né? Uma das possibilidades se você tem aquele currículo recheado de trabalho apresentado, de extensão científica, se ali você pode acabar indo para um mestrado, né? Então, assim, é mais uma porta, é mais uma opção que há para você, né? Então, aproveite esse período aqui na faculdade. Uau, muito bom. Agora sim, outra pergunta do quebra-gelo. Raíssa, eu vou começar por ti. E agora, José, fazendo alusão aqui ao poema de Carlos Drummond de Andrade. E agora, Raíssa, o que é que vai ser de ti quando tu se formar? Teus planos futuros? Eu já cheguei a ficar bem ansiosa, né, quanto a isso. Mas, como sempre, eu sempre acredito em Deus e eu sei que o tempo dele é perfeito. A vontade dele também é boa, perfeita e agradável. Então, eu acho que eu não preciso ficar ansiosa. Preciso fazer a minha parte, né, fazer o possível dentro do que eu posso. Dar o meu melhor na faculdade, na graduação. E, quando eu finalizar, eu acredito que Deus tem um plano e eu vou acreditar no tempo dele. Amém. Um plano bom, perfeito e agradável. agradável. Romanos 12, 2. Ulisses, vai para ti agora. Pode repetir a pergunta, professor, por favor. Planos futuros. E agora, Ulisses, o que é que vai ser de ti, criatura, quando tu se formar, meu irmão? Pronto, professor.
Tu vai pra onde, mas tu vai fazer o quê? Isso é Vai uma- casar? Como é que é? Como é o nome da patroa? Tem que casar, né? Rebeca. Rebeca. Falei casamento, ele quer correr em casamento, viu? Diretor, ô diretor. E por falar em casamento, cadê o Ian? O Ian já... Doutor Ian está me enrolando, viu, professor? Cuida do pedido, viu, Ian? Olha aí, o Ian merece uma música agora, vai lá, diretor. 5 anos, professor. Ian, 5 anos, Ian, fala sério, Ian, tá na hora, né? Tá na hora, rapaz. Tá. E tu também, deixa de enrolar a Rebeca. Você também. E aí, como é que vai ser? Sim, professor, nesse último ano, eu acho que é o ano que a gente mais fica preocupado em relação ao futuro, né? Já pensei várias coisas, já recebi algumas propostas para sair do Ceará, para ir fazer especialização em outro estado. Especialização em quê? Professor, é porque ainda, tipo assim, eu me interesso por prótese, me interesso também pela ortodontia, só que eu não quero me jogar de imediato em alguma área que talvez eu possa me frustrar depois, né? Então eu acho que eu devo ter um pouco de paciência, começar a trabalhar, começar a viver a odontologia Vivenciar. para poder optar por uma coisa, né? Mais que eu- específica, né? Exatamente. Então eu acho que eu vou passar talvez um ano, né? Fazendo alguns cursos de aperfeiçoamento, fazendo, né, continuar estudando e trabalhando e ver o que realmente eu quero fazer de especialização, né? Ok. Caio, Eu pretendo fazer uma especialização daqui a uns 2 anos, 1 ano e meio, mais ou menos, na área de prótese. É porque quando eu comecei a faculdade, minha esposa foi bem direta comigo, né? Ela já é dentista, né? Ela disse, ó, já temos uma o clínica. que foi que a patroa disse? Então, aqui na clínica tá faltando um endodontista, né? Faltando assim, né? Para você ocupar esse espaço. Nós temos dentistas parceiros lá, né? Então você vai fazer prótese ou endo, escolha. Durante a faculdade você vai escolher. Eu caí mais pela prótese. Então, assim que me formar, vou trabalhar junto com ela e pretendo fazer a especialização de prótese. Planos futuros. A minha esposa disse que eu vou querer seguir Sempre é a mulher a que manda, prótese. né? Eu quero me ter 2 opções, né? Como é o nome da patroa? Lorena Dias. Lorena, dá um beijinho aí pra ela aí. Lorena Dias, te amo. É isso aí. E agora o nosso momento quebra-gelo. Já estamos encerrando aqui nosso momento quebra-gelo. Última pergunta. Nada a ver, Ulisses. Nada a ver. De relação à profissão, né? Exato. O que é que você gosta de fazer ou quer fazer no futuro que não tem nada a ver com o odonto? Eu gosto muito de futebol, né? Gosto de jogar bola. Tem um probleminha que eu acho que todo mundo que joga bola tem, né? Um probleminha no joelho ali que atrapalha. Tá. Mas é o que eu gosto também de instrumentos, né? Eu Toca? toco violão, toco vários instrumentos, então é outra área também que eu gosto pra caramba. E, então, é isso, eu acho que são as duas coisas assim que eu acho que são nada a ver com odontologia que me despertam. Ah, isso, nada a ver. Eu acho que muita gente não sabe, né? Mas no começo da faculdade eu criei uma marca para vender semi-joia, que foi a minha sogra que me deu a primeira maletinha. E foi para pagar os materiais da A faculdade. lista do material. Isso, sempre foi muito cara, né? E aí deu certo, né? Consegui comprar todos os materiais através dessa marca que eu criei. Divulga essa marca. Qual é a E marca? É loja Raíssa Veras, Raíssa com Y, viu, gente? Y e 2 S. E daqui, ó, semi-joias estou usando, brinco. Vixe, o brinco tá... Vai, mostra aí o brinco. Brinco e o colar da minha Pronto. marca. Olha aí, gente. Então aí, de novo, Loja Raíssa Veras. é isso aí. Acompanhe e siga nas redes sociais. Yes. Caio, Eu partilho do mesmo hobby do Ulisses aqui, eu jogo bola, né? Desde os 12 anos de idade eu jogo bola. Então, continuar com o meu futebolzinho, né? Que eu jogo no campeonato 35 e um campeonato Master 40, né? Continuar jogando, espero que o meu joelho aguente aí. Viajar com a família e acompanhar, jogar xadrez e acompanhar meus filhos no campeonato de xadrez, né? xadrez. É o hobby deles mesmo, sempre acompanho. Ok, então vamos lá. É uma dúvida muito comum do estudante a questão dos planos de saúde, os planos odontológicos. Vale a pena ou não vale? Então, assim, hoje o objetivo não é, nós não estamos aqui para fazer um veredito
não estamos aqui para lançar um julgamento, em hipótese alguma, mas nós estamos aqui com o objetivo de oferecer para você ferramentas para que você possa julgar e avaliar e, em cima disso, tomar uma decisão mais adequada à sua realidade, àquele momento em que você está vivendo. Então, porque não deixa de ser uma realidade, não tem como fecharmos os olhos para isso, ao mesmo tempo, não tem como nós negarmos essa questão, como também não tem como nós fecharmos, fazermos uma peneira para encobrir as muitas polêmicas que surgem com relação, insatisfações que surgem com relação à questão dos planos. Quais as maiores dificuldades para os recém-formados? O plano, ele, na visão de vocês, né? Defensoria, Vamos lá. o plano, na inserção de um recém-formado, ele é ou não é uma boa opção? Vamos lá. O estudante, assim, que inicia, primeiro semestre, tem aquelas dificuldades ali de como é que pega no instrumental, né? Então, acha que isso aí é a coisa mais difícil do mundo, como pega uma caneta, como é que faz lá a instrumentação no canal. Mas aí, quando ele se forma, passa os 5 anos, aí que vem a dificuldade real da prática, né? E o que é que eu vou fazer da vida? Se ele tem uma iniciação científica forte, ele pode ir para o mestrado, ganhar uma bolsa, mas se ele vai para o mercado de trabalho, o que é que ele vai fazer? Então, ele tem a opção de botar um consultório, ele tem a opção de botar um consultório só para particular, botar um consultório para atender plano e particular, ou ele pode também para as famosas POPs, né? Então, assim, são opções de mercado, né? No meu entender, o plano odontológico, ele permite, logo de início, quando você bota o seu consultório, você já tem uma cartela de pacientes. Os pacientes não são seus, os pacientes são do plano odontológico, mas você vai atendê-los por um preço que cada plano vai pagar ali. Então, você já consegue rodar o consultório, mesmo nos primeiros dias, nas primeiras semanas, né, nos primeiros meses, né, que são aqueles meses mais críticos, né, que você está captando pacientes, está entendendo como é que funciona o mercado. Então, lhe dá essa segurança inicial. Então, essa é a primeira vantagem que eu vejo, né? Que eu já tenho outras vantagens ainda, que eu ainda vou soltando aqui à medida que forem surgindo o contraponto dos planos. Aquela questão, vamos supor, um recém-formado. No seu entendimento, a questão de ganhar experiência, pegar mão, Exatamente. Eu fiz uma boa ou é uma armadilha? eu fiz até um paralelo, eu faço um paralelo com relação à medicina, né, à residência, né? Então, o médico passa ali 6 anos estudando, de manhã, de tarde, pesado, já achando que vai ganhar ali seus 40, 30, 50 mil reais, quando ele estiver já bem estruturado. Mas no início não vai ser assim. Mas ele vai ganhar bem, tem os plantões no interior, que ele vai tirar o dinheiro dele ali, beleza. Só que aí, uma parte desses médicos vão para onde? Vão para a residência. 3 anos, recebendo uma pequena bolsa. Para o quê? Para justamente aprender a sua especialidade e pegar a mão naquela especialidade que ele vai ficar. Então, eu considero o plano odontológico uma espécie de residência. Você diz, olha, eu vou passar aqui 2 anos no plano para eu pegar a mão, mesmo que pague pouco, mas eu vou ter essa mão e pacientes entrando no meu consultório. Eu vou poder aprender como é que eu manejo o paciente, como é que eu recebo, como é que eu atendo, como é o pós, né? Vou ter casos clínicos iniciados e finalizados durante esses 2 anos aí, ou 3 anos, ou o tempo que você for passar, né? Então, eu penso que vale muito a pena, desde que você tenha uma meta, assim, estabelecida. Vou passar um tempo, mas depois eu vou migrar para o particular. Nada contra de quem hoje tem 50 anos, tem 40, 30 anos e ainda atende plano. Mas, para a grande maioria, eu acho que vale a pena ser o início e depois uma espécie de trampolim para você ir para o particular. Porque o tópico agora é exatamente a inserção. Agora eu passo para ti, Raíssa, da promotoria. Vamos ver aqui. Essa questão de o recém-formado, ele está chegando ali, se inserir. Como é que você vê isso aí? Eu vejo que, primeiramente, o recurso que o plano oferece para o dentista atender um paciente de plano, não dá para fazer um atendimento de excelência. Um procedimento de excelência e usar um material de excelência. Então, acaba que você, como dentista, para aquele paciente ali, você vai entregar o mínimo, que é o que o plano paga, que é o mínimo. Por exemplo, planos que tem o plano mais caro e o plano mais barato. Por exemplo, plano B é mais barato, né? Eu pago ali R$20 pelo plano. E eu chego na clínica, o plano não cobre flúor.
eu já trabalhei numa clínica odontológica e certo plano cobria a profilaxia, mas não cobria a raspagem. E não cobria o flúor. Tem que fazer cada um de 6 em 6 meses. O paciente, logo o dentista tenta oferecer, né, o flúor, que faz parte da limpeza completa, e o paciente se recusa a pagar. Por quê? Na hora que ele vai aderir o plano fala, cobre isso, isso e aquilo. Só que muita gente não entende, né, a questão da carência, de 6 em 6 meses. Não entende a questão, o que o plano cobre de 6 em 6 meses e o que o plano cobre ali no atendimento ao todo. O que é que vem no pacote? Isso. Aí o paciente se recusa, porque acha que a clínica está querendo enganar, porque acha que a clínica está querendo dar um de esperto. E tem o plano A, que é o plano bom, entre aspas, e o paciente paga mais caro, né, por ele. E esse plano, ele dá uma cobertura de tudo. Tudo que você imaginar. Prótese, coroa, que é a parte mais cara. Prótese, coroa, tratamento endodôntico multiradicular. Enfim, quando esse paciente do plano A ele já chega ciente que ele pode fazer qualquer coisa na clínica. Entendeu? Independente do que o plano vai pagar. Por exemplo, ele procura a clínica lá no bairro de Fátima. E pelo plano dele cobrir uma cirurgia de dente incluso, ele acha que a clínica é obrigada a fazer uma cirurgia de dente incluso pelo plano. Só que não é. Nem todo dentista vai querer fazer. Olha aí. Entendeu? Nem todo dentista vai se submeter a receber, por exemplo, R$90 pela cirurgia de um dente incluso. Ou, às vezes, até menos. Entendeu? E aí eu sou contra. Raíssa, não vou dizer que nunca vou trabalhar com plano, porque, né, eu não sei qual vai ser o meu plano futuro ainda, como eu disse. Mas eu acho um processo, assim, bem mais difícil do que o particular. Caso para ganhar experiência clínica, vale a pena ou é uma armadilha? Qual foi a abordagem que você está querendo trazer? Eu acredito que seja uma armadilha. Porque, assim, já que você não recebe recurso para trabalhar bem, para atender o paciente bem e para ter produtos de qualidade, você se acostuma com aquilo. Você se acostuma a entregar um serviço meia boca. Desde que você se acostuma a entregar um serviço meia boca, você vai se acostumando a levar aquilo para a vida. Se acostumando. Entendo a abordagem do Caio em ter uma meta, né? Quem precisa trabalhar, quem quer trazer por um tempo, mas eu acredito que seja mais fácil ir pelo caminho mais fácil, né? Às vezes muitos dentistas se acostumam com isso e acabam levando aquilo para a vida, o que a longo prazo vai prejudicar ele nos atendimentos que ele poderia fazer com excelência. Ok. Assim, professor, também em relação aos planos odontológicos, né? Eu acho, tipo assim, primeiramente eu concordo em relação a entrar no mercado de trabalho para você ter um giro de paciente na sua clínica, né? Porém, o exemplo, né? Quando eu me formo, talvez eu não tenha uma sala, eu tenho que alugar uma sala ali, por exemplo, né? Vou alugar uma sala em 2 dias na semana e dependendo do plano, eu vou embarcar aqueles pacientes para aquele tal dia, né? Esse é o pensamento como recém-formado, porque você também não pode, né, tipo, tá ali, pagar a experiência, mas você não tem nenhum retorno financeiro que possa arcar com o aluguel de um consultório, arcar com os materiais que você vai usar, porque também eu entendo esse lado que a Raíssa está falando de o plano não oferecer condições para você trabalhar. Aí é o ponto. Será que vale a pena se você for alugar um consultório ou só vale a pena se você tiver um consultório? Entendeu? Que eu não vou pagar aluguel, que eu não vou pagar nada. Entendeu? É esse ponto também que queria saber, né, em relação a isso. Se compensa. E até porque também tem alguns planos que oferecem até condições para você trabalhar, porém são planos que, por exemplo, você tem que pagar 40, 50 mil reais para você ingressar. Entendeu? E aí, uma questão que vocês trouxeram na época da elaboração do material, a gente não tem como fugir disso aqui. A questão de pagamento. Afinal, paga muito, paga pouco, isso depende de região, como é que é. Aí eu vou começar por ti. Como é que é essa questão de pagamento? O que foi que você trouxe? Eu tenho material, separei. Não vou citar nomes, mas eu
trouxe de cada uma para eu comentar aqui sobre a questão de valores. E aí, Caio, como é que fica aí? Questão de valores. Na defesa. Vai ser uma média assim, interessante de ver, porque a diferença varia pouco, né? Parece que eles se conhecem e, logicamente, Tampar aqui sabem, o né, nome os valores do- de mercado, né? Vai variar pouco aí. Com relação ao que o Luiz falou no finalzinho, antes dela organizar ali os custos, existem alguns planos que são cooperativas, né? Então, você para entrar, você precisa integralizar um valor, né? Então, você integraliza o valor, você entra na cooperativa para poder atender por esses os pacientes que estão ali. Então, a cooperativa funciona um pouco diferente do plano, né? Cooperativa, o dentista, ele é tipo um dono também da cooperativa, né? Se você um dia sair da cooperativa, esse dinheiro volta para você, esse dinheiro que foi integralizado, né? E a vantagem é porque a tabela é um pouco melhor do que a tabela dos planos comuns, né? E com relação Tu sabe informar, assim, tipo, a porcentagem de quanto é melhor? é bem melhor. Bem melhor, né? É bem melhor. Do que alguns números aí, ó, 3 vezes mais, 4 vezes mais até, né? Então já é uma coisa que o investimento compensa, né? Exatamente, porque diferente de uma empresa que visa lucro, até o termo de cooperativa não fala em lucro, ele fala em sobra. Então, o que sobra pode ou reinvestir. Tem que ser rateado. Ou rateado, né? Então, eles não falam em lucro, cooperativa fala em sobra. E com relação a que você falou no final ali, com relação à sala, aluguel de sala, outro ponto positivo que eu estou aqui para falar, para defender, né? Para defender a defensoria. Então, outro lado interessante é porque um plano odontológico, e quando você vai querer credenciar o plano, ele vai pedir um monte de documentação sua. Vai pedir o Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde, o CNES, ele vai pedir o alvará sanitário, o alvará de funcionamento, se não tiver os alvarás, pelo menos os protocolos que você deu entrada nas regionais, né? Então, você vai ter que ter uma gama de documentos, então você tem que ter uma organização mínima. Então, por isso que eu acredito que se você ainda está só alugando turno, o plano não vai lhe credenciar. Você tem que já ter um consultório alugado todo seu, ou uma clínica já sua, né? Porque se for só turno assim, eles vão pedir toda essa papelada. Você pode credenciar a clínica lá, a clínica master, né? Mas o seu ponto só, o seu turno lá, ele não tem como credenciar. Inclusive, especialidade você precisa comprovar. Exato. Tem que ter o CRO e tem que ter a especialidade já finalizada. Cadastrado no CRO. Cadastrado no CRO. Tem muita gente que faz especialização e não cadastra no E CRO. não cadastra no Exato. CRO. Tem que ter cadastrado. Muito bem lembrado. E o que a tabela aí, Alguns valores aí, né? Eu trouxe aqui um do que eu acho pior, né? Restauração em resina fotopolimerizável. Isso aqui é o valor sem descontar o imposto, viu? Porque ainda tem uma porcentagem do imposto quando chega na conta. R$19. Uma face. Uma face. duas faces. Duas faces. Vamos lá. R$24. OD. Consulta inicial, gente. Vamos lá. Para você fazer um diagnóstico. É nada mais, nada menos que R$8,96. Um diagnóstico, né? A gente estuda tanto para Fica difícil defender, viu, agora? Calma. já tem a réplica. Vamos lá. Réplica. Ulisses, tu tá no meio de um fogo cruzado aí. Né? Profilaxia. R$19,20. Exodontia. Tem aí? Exo? Cobre o nome aí, Ulisses. Eu tenho aqui 28. 28. De um dos planos. Um dos planos. 28. Exodontia simples, né? Exodontia simples. De um dos melhores planos, né? Que tá pagando melhor. Aí eu vou fazer uma defesa, pequena defesa. Pronto, vai lá, com cara. relação a valores, né? No atendimento inicial, R$8 a consulta, a profilaxia 11, orientação em saúde, porque não tá aí, quer dizer, porque você não falou, mas em torno de R$6. Então, na primeira guia que o paciente chega, você já faz a primeira guia com consulta inicial, aplicação de flúor, Vai agregando. você vai agregando, então você vai somando. Pode chegar até R$50 na primeira consulta. Né? Então, R$50. Se você tem 10 pacientes no dia, 50 vezes 10, você já ganhou R$500 no dia. Então, e não ficou parado. Se você não ficou só aquele dia inteiro lá na clínica esperando um paciente particular e ele não chegou. Você atendeu 10 pacientes sem fazer nada, sem fazer rede social, sem gastar propaganda para chamá-lo, porque o plano já joga para a sua clínica. Então você acabou fazendo R$500 e fez 10 profilaxias, 10 consultas iniciais com a profilaxia. Já fez R$500 no mês, ou no dia. Então assim, essa é a defesa que eu faço, né? Que é melhor estar parado, é melhor atender plano do que estar parado só aguardando o paciente particular. E
E essa captação de pacientes do plano, como é? Você capta ou o plano só joga para você? O paciente do plano, ele vai entrar no portal do plano e vai ver as clínicas que atendem na área dele. Então ele vai chegar. A sua agenda vai estar quase sempre cheia. A questão da captação realmente é tudo Exato. com eles. Eles que lhe procuram. E ele não ocupa a sua agenda toda. O plano vai lhe dar R$ 1.000, R$ 2.000 de teto no início. Então você vai ocupar ali um turno da terça, um turno da quarta. Sua agenda não fica toda fechada. Sua agenda Ou vai seja, ficar sempre vai ter gaps. Então, assim, é um lado preencher. interessante, né, nisso. E outra coisa, que o plano, também, às vezes, ele não cobre tudo. Vai chegar um paciente lá que vai ter outras coisas para fazer que o plano não vai cobrir e ele vai gostar do seu serviço. Hoje e a vai maioria fazer. cobre. Exatamente. Uhum. E tem ainda um detalhe. Esses planos que a maioria cobrem, por exemplo, tem dentista que não quer fazer. Eu trabalhava numa clínica que a dentista que eu trabalhava, ela só fazia alguns procedimentos pelo plano. Procedimentos simples. Quando chegava na parte pino, ela era endodontista. Aí quando chegava na parte pino, prótese, ela só não fazia fazia. se fosse particular. Quando ela chegava para oferecer para o paciente esse serviço particular, o que o paciente fazia? Chegava para a ouvidoria do plano e denunciava. Dentista tal, tal e tal, não quis fazer tal e tal procedimento pelo plano. Aí o que o plano mandava para a clínica? Próxima denúncia você vai ser descredenciado, porque você não quis fazer tal e tal coisa pelo plano. Então, trabalhar com o plano hoje está cada vez mais difícil. Porque o que o plano era para fazer? Não, cobre isso, mas tal coisa você precisa fazer particular. E o dentista não era para ser obrigado a fazer. Mas é. Ok. E um assunto delicado que às vezes pode gerar muito aborrecimento. Glosas. Interessante. Interessantíssimo. Quer começar, Raíssa, na glosa? Quero. Esse é um ponto negativo forte. Vai ser difícil defender esse. Mas eu tenho algumas defesas. O que é que tu tem guardado na manga aí pra A defender? glosa, a gente tem mais problema. Quanto mais barato o plano, mais glosa tem. Principalmente Vixe. quando tem a bendita denúncia do paciente. Que o quê? Um certo plano ele não cobre flúor, como eu já falei aqui, né? Aí o que acontece? O paciente chega na clínica e fala, eu quero fazer uma limpeza. Aí a doutora fala, mas seu plano ele não cobre o flúor, você tem que pagar uma taxa. A paciente, eu não vou pagar. Logo, ele não tem aplicação de flúor. Questão da raspagem. Não, cobra a limpeza, mas não cobra a raspagem, coisa que eu acho um absurdo. Aí a doutora conta pra ela, né, e fala que precisaria de pagar uma taxa. Aí a paciente fala, não vou pagar. Se o plano diz que cobra, então eu vou questionar. A paciente vai lá, questiona. Aquela limpeza, aquele tempo e aquela consulta ali que a doutora fez com aquela paciente, quando chega a denúncia lá, é perdido tudo. Por quê? Isso é muito delicado. Hum? Isso é muito delicado. Sim, porque é um tempo que foi perdido, Sim. é um investimento e aquele tempo ali que a doutora passou com aquela paciente é como se pro plano não tivesse existido. O plano vai lá e glosa toda aquela parte que foi feita por conta de uma denúncia do que não foi feito, sendo que ele mesmo não dá essa cobertura. Então é muito complicado trabalhar pelo plano, muito mesmo. E agora sobre É sempre um susto, né? Você produziu ali R$ 1.000 no plano X, aí passa 2 meses, que só recebe depois de 2, 3 meses. Quando você chega depois de 2, 3 meses, R$ 700. Cadê os 300? Glosa. Aí você vai ter que ver o que é que foi glosado, paciente, tal. Então, tem como recorrer? tem como Tem. recorrer. É comum, você quase sempre tem que recorrer para voltar. E volta. Volta dos 1.000, do exemplo que hipotético que eu dei, Dos 300 que volta 200, fica 100. Porque realmente você tem que ver o contrato, né? Por exemplo, tem estabelecido que você só pode fazer um procedimento por semana, que é uma coisa chata, até para os empregados, né? Para os patrões, né? Para ficar perdendo o funcionário ali várias vezes. Então, um por semana. Se você fizer 2, se você não conhece a regra do plano e faz 2, um está glosado. Né? Um exemplo. Outro exemplo de um procedimento, de uma restauração 2 faces, que você precisa. O plano X diz que precisa de uma foto inicial e uma foto final. Se você esquecer, glosa. Né?
Se está no No contrato. contrato está escrito, né? Então, como defender isso? Assim, é uma forma de organização, né? Assim, o plano meio que ele força a ser organizado na sua clínica, né? O seu prontuário. Se a regra é foto antes, foto depois, você vai ter que ter foto antes, foto depois. O plano ele exige que você entregue até, sei lá, até o quinto dia útil todas as produções suas para poder receber depois de uns 2 meses. Então acaba que você tem que ser forçado a estar muito organizado para evitar o de glosa. Quanto mais desorganizado for, mais glosa você vai ter. Então, o lado positivo da relação à glosa, logicamente, é só isso. Ele lhe força a se organizar. Você tem que ter tem que ter a sua clínica, os seus pacientes e os procedimentos, tudo anotadinho na ponta da mão, né? Na ponta do lápis ali. Assim, outra questão que vocês trouxeram também no trabalho de vocês, ajuda a consolidar a prática ou barateia a imagem? E aí, Raiz? Barateia a imagem. Porque, por exemplo, eu faço um preenchimento labial de R$ 900. Mas, né, eu cobro ali R$ 900 para fazer um preenchimento labial. Mas o meu paciente chega lá na minha clínica e ele paga um plano de R$ 11, como acontece, e ele faz tudo que ele precisa fazer lá, por que ele vai pagar R$ 900 em um serviço meu? Olha, agora tá contigo aí, vai. Defende. Essa é mais complicada de defender, realmente. Mas aí eu vou para aquela. Você passar no grosso da odontologia como um todo, realmente você barateia a odontologia como um todo, né? Mas aí eu vou pensar mais assim, que tem... No que tem volume? no volume, eu digo assim, em relação ao público, aí já vou para a população, né, brasileira. Tem gente que não tem condição de pagar um procedimento de R$ 900, e às vezes ele nem quer os procedimentos mais caros, ele quer a coisa mais básica. E o plano acaba sendo uma saída. Mas com relação ao dentista que vai botar o consultório dele, atender o plano, eu vejo, uma das coisas que você pode escolher é tempo de atendimento. Você pode botar a cada 30 minutos, até a cada 10 minutos você pode botar lá na sua agenda. Eu quero atender uma a cada 10 minutos. O plano vai deixar a cada 10 minutos um paciente. Mas se você quiser usar esse início de carreira, poucos pacientes, e você, no lugar de atender a cada 10, cada 15, até pegar a mão, você bota a cada 30 minutos, a cada 1 hora. E nesse paciente, você tenta dar um show ali. Você usa o paciente para fotografia, para alimentar suas redes sociais. Você, com relação à sua fala do flúor, na minha clínica, eu faria o quê? O plano não deixa. O flúor é muito barato. O flúor. Eu aplicaria o flúor e, entre aspas, passaria na cara da paciente assim: olha, eu estou fazendo aqui o flúor de graça para você. Então, assim, eu tento vender uma experiência boa para o paciente. Lógico, uma coisa muito barata. Eu não vou, estou aqui no plano, não vou fazer uma resina 3M nela, que não dá para pagar R$19 numa resina, né? É. Mas, assim, um flúor, eu faria isso. Ó, tô fazendo isso aqui o plano não cobra, eu tô fazendo de graça. Fazia esse show para poder captar paciente, para ela divulgar na família dela, no vizinho dela. Olha, aquela paciente, aquela dentista ali é de plano, mas ela fez ali um show comigo, fez coisa que não estava dentro do plano, então você acaba trazendo mais gente pro seu consultório. Assim penso eu. Fazer daquilo ali uma oportunidade. Eu acho que isso é a curto prazo, né? A questão de baratear a imagem, ela é a curto prazo. Eu vou dar um exemplo aqui pro que eu vivo, né? Eu tenho uma linha de semijoias e eu tenho uma linha de folheados, que é uma linha mais barata, né? Mais acessível. Porém, é uma linha que ela se acaba mais rápido. As pessoas que já compram comigo, desde que eu entrei na faculdade, a semijoia, elas nunca migrarão para os folheados. O valor da semijoia é muito mais alto. Muito mais, porque ela tem garantia, ela tem reposição de zircônia. Mas quem conhece a qualidade não vai deixar de pagar, deixar de se esforçar ali para pagar R$ 100 num colar para pagar 40, 20, 30, entendeu? Porque ela sabe que ela está recebendo um produto de qualidade. Então, a longo prazo, o paciente ele vai confiar no valor do seu produto, no valor do seu atendimento e no valor do seu procedimento, independente da questão do preço em si, entendeu? Óbvio, eu sei que existem muitas familiares carentes, né, que precisam de atendimento, mas não conseguem pagar um valor X. Mas se você quiser mais para esse lado da qualidade, né, e do valor do atendimento e do procedimento em si, a longo prazo eu acho que dá certo. Eu já acho que essa é a questão, assim, né, tipo, de pagar mais caro e pagar mais barato. Eu acho que depende da condição financeira de cada um. A pessoa, às vezes, ela tem família ali que
tem 5 pessoas numa casa que sobrevivem com salário mínimo. É. Quem vai ter Isso condição é de verdade. pagar mais caro por ter qualidade? Talvez às vezes a pessoa só quer ali, né, tá com o dente restaurado, pode ser com ela nem tem de resina nem nada, ela só vai querer É, fazer o procedimento, isso entendeu? é verdade. E só para fechar aqui essa fala, né, fazendo aqui uma analogia simples, como se a pessoa pudesse, o vendedor, né, começasse vendendo folheado, depois ele fosse vender um semijoia, depois fosse vender ouro. Nada impede. E nada impede também que a pessoa só viva de folheado, tenha 10 lojas de só folheado e Às vezes é se só dá um muito bem. trampolim, né? Exato. Então, assim, É. é um público. É muito de perfil, né? O trampolim. É um trampolim, exato. É. Isso mesmo. Experiência clínica e risco de desvalorização. Existe o risco de ficar preso ao modelo? E aí, o que é que vocês trazem pra gente? Eu acho que existe sim, justamente pela comodidade, aquele dinheiro vai entrar do plano, né? E você ficar preso nele, né? Esse é um risco, né? Por isso que tem que estar muito bem claro no seu plano de negócio ali, um particular de negócio, se for um consultório, não for uma pessoa jurídica, você deixar muito bem estabelecido, vou ficar aqui 3 anos, vou ficar aqui 5 anos, vou ficar aqui 1 ano. É. E não ficar, senão você pode realmente ficar por muito tempo e não conseguir sair, não conseguir tirar se acomodar e não conseguir largar, porque é um dinheiro que vai sair do caixa. Se você ganha, sei lá, 5 mil, 8 mil de um faturamento de 15, se você tira 7 do seu de 15, você vai baixar para metade do seu faturamento. E você vai ter que saber conviver com isso e viver da incerteza do particular, um mês bom ou um mês ruim. Saber. Compromete. E você, Raíssa, o que é que trouxe pra gente? Pronto. Eu acho não, tenho certeza que acomoda, né? Porque eu tenho colegas que são dentistas que eles vivem só de plano. Porém, é, assim, muito mais dor de cabeça, porque o colega que eu tenho, que tem uma clínica que só atende por plano, ele trabalha com funcionários. Dentistas que trabalham para ele. Um dia o dentista tá, outro dia ele cansou de receber pouco, ele vai embora. E aí o quê? Aí o dono da clínica vai à luta para achar um funcionário que queira se submeter a valores pequenos e a muitos atendimentos. É desgastante fisicamente. Porque você tem que atender muitos pacientes por dia para você ganhar, às vezes, R$ 150. 100 reais. Então, 150 eu já tô dando uma margem alta. Às vezes tem gente que ganha muito menos. Entendeu? E atende muito e se desgasta muito, tanto mental como fisicamente. E aí é tudo escolha, né? Se você quer escolher viver isso, tem gente que prefere ter algo mais sólido e de ter os pacientes ali todo mês, né? Mesmo tendo essa série de problemas, preocupações. E tem gente que prefere viver na preocupação de que o particular um mês é bom, outro mês não é, mas prefere viver assim e ter uma qualidade de vida melhor quanto a Eu, desgaste. Ulisses. como ela falou, eu acho que a pessoa quando ela quer ser próspera, tudo que faz, a pessoa tem que ter planejamento. É onde entra o plano de negócio da pessoa. E outra, pode acomodar? Pode. Mas às vezes ali também dá para você conciliar o plano com os seus atendimentos particulares. Por exemplo, né, pode ter um mês horrível ali do teu particular e talvez seu plano vá segurar suas contas, entendeu? Então eu acho que não há um jeito de... Necessariamente não são excludentes. Exatamente. Exatamente. Então eu acho que tudo depende ali do seu plano de negócio, o que você quer, o que você almeja, né? Então eu acho que essa questão da acomodação realmente existe, né? Mas tudo... Eu acho que a pessoa só se acomoda se ela não tiver um plano de negócio. Se ela tiver um plano de negócio e ela seguir, eu acho que acomodação não vai existir. Ok, são 10 horas e 36 minutos. Estamos nos dirigindo para o final do podcast. Como nós falamos aqui no começo, o objetivo é oferecer para vocês, principalmente para o estudante que está se formando, condições para que você possa avaliar, julgar e tomar uma melhor decisão dentro da sua realidade. Palavras finais, Ulisses. Eu finalizo que eu tenho como... Né, o tema do nosso debate tem os pontos positivos e os pontos negativos. Então, eu creio que depende do plano de negócio que a pessoa vai tomar e ver o que realmente é melhor. Se
né? Vai conseguir lidar com os pontos negativos, né? Que realmente é ganhar um pouco a menos, né? Um pouco baixo, mas ter ali a segurança de começar, de ter uma rotatividade no consultório, de ter ganhar experiência clínica, né? E é isso, eu creio que seja realmente isso, que a pessoa tem que montar o plano de negócio e ver se realmente, né, vai conseguir arcar com aquilo. Caio, palavras Eu finais. finalizo dizendo que é uma opção, plano odontológico, de você atender. Eu acho interessante. Inclusive, para o clínico, para a pessoa que já está ali no particular, também, se ele quiser, se o mercado piora e ele der esse passo para trás, também pode dar esse passo para trás, entrar com o plano, a coisa melhorou, depois ele volta particular de novo. E para o recém-formado, para o estudante, seria interessante se ele pudesse estagiar em clínicas só particular, em clínica que atende plano, para ele ver essa dinâmica de Já sala senti de essa consultório. realidade, né? Que o paciente particular ele passa 1 hora no consultório, ele se senta na cadeira com calma, ele é atendido ali, pergunta pelo cachorro, pergunta pela família. O paciente de plano não, ele chega, senta na cadeira, se atende e vai embora, porque tem que rodar. Então é interessante ele viver ver esses dois mundos na prática e ver se é para ele ou não é esse tipo de atendimento. Eu sempre costumo dizer, dentro da realidade daquele momento, para que ele possa fazer a escolha mais sensata. Que ele não feche as portas assim de cara, que ele conheça, vá ver, né, conversar com os dentistas de que atendem para ver que realmente se dá, se é interessante para a vivência dele no futuro ou não. Palavras finais, Raíssa. Eu acredito também que tudo gira também em torno de um network, né? Você se conectar com pessoas, ver onde está dando certo, tentar ali o que é mais para o seu perfil e acredito também muito na palavra do Ulisses, da questão do planejamento. Nada sem planejamento dá certo. Então, vai do perfil de cada um e fazer networking, planejar e ver o que é melhor para a sua vida. É isso aí. Espero que Raíssa, Ulisses e Caio Breno tenham oferecido para você ferramentas para que você possa fazer a melhor decisão no início de sua carreira. Se você ficou até aqui, então é porque você gostou. Fala sério. Então, o que você está esperando? Que ainda não deixou teu like? Deixa teu like e compartilha esse link para que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. Aqui nós somos a Faculdade Paulo Picanço, excelência em educar. Quer aprender? Vem para a FACPP.